trabalho e também do que ele possui, Pai. Ele tem colocado tudo nas tuas mãos e abençoa também a vida e a família de cada um aqui presente e também que não puderam. Minha igreja, que o Senhor sabe de todas as coisas. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo e aquele. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abram as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 21. Primeira Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. Primeira Crônicas, capítulo 21, a partir do 1 até o 7. Amém? Amém. Onde fala sobre o recenseamento e a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e a outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Porque o meu Senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo o Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número de homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecerá absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Durante algumas semanas vocês vão escutar bastante sobre 1 Crônicas, capítulo 21. Talvez vão até se enjoar, mas cada um tem uma maneira de se expressar. Cada um vai ler e entender e vai repassar para vocês de uma certa forma. Então, Satanás, ele se levantou contra Israel. Bem assim Satanás faz contra nossas vidas. Se a gente pensar bem, Satanás coloca empecilhos, coloca coisa na nossa vida para nós cometer o quê? Os erros e os nossos pecados. Bem assim ele fez com Davi. Ele insultou Davi a Davi fazer um recenseamento. O que seria esse recenseamento? Esse recenseamento ele fez uma contagem de todo aquele povo que ele tinha ali para lutar com ele. Mas fazendo isso, Davi estava desagradando ao Senhor. Desagradando ao Senhor e estava agradando a ele mesmo. Por quê? Porque ele queria crescer diante dos outros.
Muitas vezes nós também queremos crescer diante de pessoas, diante de situações em nossas vidas. Mas a gente não é melhor nem pior, porque aquele que nos dá força, aquele que nos dá tudo que necessitamos é Deus. Davi poderia ter 1 milhão, nele tinha 1 milhão, mas se Deus estivesse ali do lado dele, ele iria perder aquela guerra. Por muitas e muitas lutas, Davi foi vencedor. Por quê? Porque foi o Senhor que estava ali do lado dele, guerreando com ele, para que ele tivesse a vitória. Então, quando Davi fez isso, ele entristeceu ao Senhor. E Joabe, como era um dos seus comandantes do seu exército, ele sabia que isso iria entristecer o Senhor. E mesmo assim ele questionou. Ele questionou o rei. Mas o rei é o rei, né? A palavra já diz, o rei é rei. Então ele foi lá e obedeceu. Obedeceu às ordens do rei e fez o que o rei lhe pediu. Foi lá, contou tudo e passou para Davi. Davi achou que estava glorioso, né? Que estava com tudo, por ter umas centenas de milhares e milhares de homens para lutar com ele. Mesmo Davi já sabendo que todas as guerras que ele entrou, ele só ganhou porque foi da permissão do Senhor. E quantas e muitas vezes nós entramos em guerras em nossas vidas, por quê? Porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso agrado, para a gente dizer que é melhor, ou para a gente dizer que tem mais. Mas fazendo isso, a gente pode até se glorificar, mas a gente está desagradando ao Senhor. Então pode ter certeza, irmão, que enquanto na nossa vida a gente estiver buscando algo para querer glorificar só a si mesmo, a bênção não vai vir. Ao contrário, vai vir a punição. De uma forma ou de outra, a punição chega. Então, dessa mesma forma foi com Davi. Por quê? Porque Davi fez isso, desagradou o Senhor, e o Senhor castigou todo aquele povo. Foram mais de 70 mil pessoas. Mas se a gente olhar direitinho assim, 70 mil pessoas para quem tinha mais de 1 milhão de pessoas para estar ali lutando por ele, a gente acha que é pouco. Irmão, uma vida já é muito. Uma vida para o Senhor já é muito. Então, quando a gente está aqui na casa do Senhor, a gente tem que primeiramente buscar e agradar a Deus, buscar e glorificar o Senhor, buscar todas aquelas coisas que agradam a Deus. Por quê? Porque Satanás está aí querendo só uma brechinha para colocar a gente para se desviar do caminho e para fazer as coisas erradas. E aí a punição vem. Ou a punição vem contra você mesmo, ou vem contra toda a sua família. De uma certa forma a punição vem. Mas assim, se a gente estiver ali fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor, conforme o querer de Deus, pode ter certeza que as bênçãos, as vitórias irão chegar. Porque, irmão, aproveitando aqui, né, que a gente está falando sobre o Davi, né, que desagradou o Senhor, eu já dei foi um testemunho meu sobre o que aconteceu comigo, né? Alguns sabem, mas só quem sabe realmente o que aconteceu na minha vida foi Deus, meus filhos, minha esposa, o meu pastor e minha pastora, meu pai e minha mãe. Diga a você, irmão, eu estava vamos dizer isso, sabe o que quer dizer? Eu achava que eu estava lá em cima, fazendo as coisas que eu estava fazendo, tendo as atitudes que eu tinha,
Eu achava que eu estava lá em cima, eu achava que eu era o máximo. Mas daí, o que foi que aconteceu? Deus puniu. Foi tirando tudo aquilo que eu tinha de mais valor na minha vida e que eu tenho, que é a minha família. Deus foi tirando cada coisa e me mostrando que sem eles eu não sou nada. E sem Deus eu não sou nada. Foi graças a Deus, porque eu digo a você, porque sem Deus eu não seria nada. Eu ainda estou num processo que eu vou falar para vocês, porque às vezes eu fico sem entender muita coisa. Mas eu peço que cada vez mais Deus possa estar colocando, me capacitando e me ajudando. Não só a mim não, mas a todos os irmãos aqui da igreja. Porque quando Deus trabalha, irmãos, as coisas de Deus é maravilhosa em nossa vida. Porque eu estava na lama, cheguei a quase ir lá para o fundo do buraco e não sair mais. Aquele primeiro dia que eu cheguei aqui na igreja, estava, só eu sei como é que eu estava. A palavra que eu lembro até hoje, a palavra que o irmão Petrone deixou, aquela palavra foi direcionada para mim. Sabe o que eu estava passando naquele momento? Então, do mesmo jeito, as palavras que a gente deixa aqui, às vezes é uma saudação, às vezes é a oportunidade de estar aqui deixando a palavra, porque eu vou falar para você, é uma responsabilidade tremenda. E eu vou falar para você, toda vez que eu venho aqui, eu fico me tremendo, eu tento correr, mas eu não consigo, entendeu? Porque se é da vontade do Senhor, a gente não pode fazer nada diferente. O que a gente pode fazer é tentar passar para os irmãos a palavra, para que os irmãos possam estar levando para as suas vidas. Primeiro para mim, eu pego para mim e depois eu passo para todos vocês, para que vocês também possam estar levando para a vida de vocês, porque são muitas situações que a gente passa e tudo está aqui na Bíblia. E se a gente pegar e meditar, aqui nós vamos encontrar tudo que nós estamos necessitando naquele momento. Mas nós só vamos encontrar se a gente estiver realmente firmado e a nossa fé em Deus. Se nós não estivermos, vai ser tudo em vão. Vai ser só palavras que vai sair entre um ouvido e sai no outro e ninguém mais vai lembrar. Mas continuando, irmão, aquela palavra que o irmão deixou tocou fundo em mim. Eu agradeço mesmo, porque eu acho que se eu não tivesse vindo para a presença de Deus, hoje eu não estava aqui mais nessa vida. Estaria, vamos ser bem sincero, estaria no inferno, porque as atitudes e as coisas que eu vinha fazendo na minha vida eram coisas que desagradavam totalmente a Deus. Eu achava que estava agradando a mim, onde na verdade estava desagradando a Deus e Deus comigo. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus me colocou aqui. E estou aqui até hoje, pretendo ficar até o último dia da minha vida, porque se Deus me colocou aqui foi porque Ele tinha algo para a minha vida. Do mesmo jeito que Ele trouxe cada um aqui, Deus tem algo na vida de cada um. Então que a gente possa estar cada vez mais se apegando na palavra do Senhor, escutando, louvando, fazendo coisas que agradem ao Senhor. Dando continuidade aqui, irmão. Mas prevaleceu, Joabe alertou o Davi, mas a gente sabe que quando o rei manda, os servos têm que obedecer. Com Joabe não foi diferente. Ele foi lá, fez a contagem, passou para Davi. De uma certa forma, ele alertou Davi, questionou, teve um pequeno questionamento. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali não agradava ao Senhor. E não agradando o Senhor iria punir. Então o Senhor puniu. E puniu de uma forma muito grave. Mas dessa palavra aqui, irmão, que eu vou falar para vocês, eu li. O que mais me chamou a atenção em tudo foi porque Davi,
Davi já tinha passado por várias lutas, por várias guerras, e ali o Senhor estava do lado dele. Toda a luta era o Senhor que dava a força e a vitória para ele chegar lá e vencer. Entendeu? Porque ele poderia ir com aqueles milhares e não vencer a guerra. Por quê? Porque não estava diante do Senhor, não estava agradando ao Senhor. Mas essa palavra, o que mais me chamou a atenção foi isso, a questão de Davi fazer isso e a punição que veio para o povo dele. Então, irmão, que a gente possa estar verdadeiramente se entregando e fazendo coisas que agradem ao Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil. Muitas vezes eu falo que não existe perfeição, porque se existisse a perfeição, né, em nós, não teria sentido nenhum a vida. E nem Deus agradou a todos, na verdade, porque nós temos que agradar a todos. Nós temos que agradar ao Senhor. Vamos agradar primeiro ao Senhor, fazer aquelas coisas que é da vontade do Senhor, porque a gente fazendo as coisas que é da vontade de Deus, a gente pode ter certeza que as bênçãos vão chegar na nossa vida, na vida da nossa família. Eu até tinha um louvor, irmão, para deixar aqui, mas como a pastora e o pastor falou, não tem louvor. Entendeu? Mas o louvor seria Sou um dos 10. Por que esse louvor Sou um dos 10? Porque fala dos 10 leprosos, irmãos, onde Jesus curou, e quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Quantos aqui que está aqui hoje na igreja é grato ao Senhor só pelo fato da gente poder se levantar? Porque muitos irmãos estão aí deitados em cima de uma cama, não conseguem nem se levantar. Muitos estão numa cadeira de roda, entendeu? Eu estava escutando uma pregação onde fala sobre a questão da gente ser mais grato ao Senhor. Coisas simples, irmão. O fato da gente levantar, o fato da gente ter o que comer, o fato da gente ter o que beber, entendeu? Que nunca nos falta. Tem gente que só quer glorificar a Deus, agradecer a Deus quando vem aquela bênção muito grande. Quer uma casa, quer um carro, quer tudo, mas e as coisas simples? Será que não tem valor? Porque para Deus o que importa é isso, a simplicidade. Deus, Ele não está se importando se você tem mais ou menos não, e o irmão não. Se você tiver menos, mas estiver ali exaltando o Senhor, de espírito em verdade, é isso que o Senhor quer. Que você seja obediente a Ele, obediente, que sejamos gratos. Então, eu acho que já falei muito, não quero prolongar também, que eu ainda estou meio adoentado, meio cansado, mas Deus sabe de tudo. Então que a gente pegue essa palavra, irmão, em 1 Crônicas, capítulo 21, e que possamos estar levando para as nossas vidas, para que a gente não deixe Satanás colocar as coisas que a gente acha que a gente está com o máximo, e a gente vai estar desagradando ao Senhor. Então que a gente possa, quando a gente tiver algo querendo tentar, vamos se ajoelhar e pedir a Deus, porque Deus vai dar tudo aquilo que necessitamos, como Ele deu várias vezes a Davi, para ele vencer todas as guerras. Do mesmo jeito em nossa vida, Ele nos dá força todos os dias para a gente se levantar e ir atrás do ganha-pão da nossa família. Então que sejamos gratos ao Senhor e que estejamos sempre na presença dEle, porque diante dEle a vitória é certa. Eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.
Glória a Deus. O pastor Edson vai fazer a última oração. Depois da oração, vai encerrar a live. E aí, os irmãos podem louvar. Somos gente. Papai do céu, maior. Hoje, eu acordei 4 horas. Quando eu abri os olhos, Deus me deu uma palavra. E eu peguei a minha Bíblia. E não estava escrito. Tá bom, que houve? Aí eu fui procurar outra versão e encontrei uma palavra nele. Eu mudei até um maior. Tá no livro de Gálatas. Capítulo 6. Essa palavra é muito forte. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler nessa versão e vou ler da forma que eu ouvi. E tem outra versão. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, é isso mesmo que colherá. Foi Deus. E eu ouvi. E fui abrir a minha versão. Não é Deus. Não me deixe escarnecer. Porque tudo que eu ouvi semear e também ceifar. Um boivoio. Ninguém zomba de Deus. E aí ele vê um carnaval que fizeram. Bota a palavra ali. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Amém. Vamos orar. Deus amado, Pai, que apresentamos cada pessoa que dobrem as portas. Na noite de hoje, também apresentamos cada pessoa que entrou por essa live. Vai trabalhando, vai salvando vidas
realizamos. E já realizamos.